Os melhores contos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje vou apresentar 3 contos muito bons. Lembrando que 3 dos melhores contos que eu já li. Pela minha incapacidade de fazer ranking das coisas, top 10, top isso, e também porque eu não vejo muito sentido, já que eu tô sempre lendo mais, então eu teria que ficar atualizando esses top 10 de tempos em tempos para o que quer que seja, eu sempre elejo de 3 em 3, né, contos, poemas, romances, não sei o que, e apresento como de qualidade, né, na minha concepção. Então, os melhores contos, os melhores romances, os melhores tudo. Então, tem aí uma série desses melhores. Aliás, eu tenho uma playlist aqui no canal que se chama Os Melhores. Então, lá tem os melhores de tudo, na minha concepção, é claro. Aí pode dar uma olhadinha lá, certo? Antes de falar dos contos, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo, curta este vídeo, comente, compartilhe, me digam se vocês conhecem esses contos, que gostam ou não, querem conhecer, querem ler, enfim, troquem figurinhas comigo, só não me peça para fazer pílulas de interpretação deles, porque eu acho que eu já fiz, tá? Então, eu vou deixar aqui nos cards, aí vocês vão ver lá uma interpretação pontual de cada conto. Veja também as opções para membros do canal. Toda semana tem vídeo novo para membro do canal. A gente está lendo agora este livro aqui, né? Estou na parte da Idade Média, destrinchando a Idade Média. História social da arte, da literatura, do Hauser, e também comento outras coisas. Faço comparação de literatura, vídeo, literatura e cinema, intertextualidades, faço pílulas de interpretação de alguns contos, algumas coisas, enfim. Dê uma olhadinha nas opções. O primeiro que eu quero comentar tá nesta obra aqui da Clarice Lispector, Felicidade Clandestina. Eu não sei se é só aqui que tá este conto, mas aqui com certeza tem, que se chama Perdoando Deus. Perdoando Deus, fiz vídeo sobre ele. Tá lá, eu leio o conto inteiro, interpreto o conto inteiro. Então, se você, a partir do que eu falar aqui sobre ele, se você se interessar, vai lá dar uma olhadinha. Perdoando Deus, a gente tem a mulher bege da Clarice Lispector, né? Que é bem comum a esse ser na obra de Clarice Lispector. Aquela mulher que parece que está muito bem resolvida ali na sua meia-idade, na sua vidinha ali, que ela escolheu para si, nessa vidinha que ela escolheu para si, que ela organizou, da qual ela se orgulha, tendo uma imagem muito favorável dela mesma. É claro que a imagem dela é para ela mesma, né? O que ela pensa de si, então a gente estava pensando numa autoimagem e tal. Essa é uma mulher típica de Clarice Lispector. Vocês veem uma mulher como essa em vários contos. Amor, Perdoando Deus, por aí vai. Paixão segundo GH, personagem típica. Aí, esta criatura tá lá na rua, se achando muito bem resolvida, até que ela encontra um rato morto. E aí, essas mulheres, né, essas personagens de Clarice Lispector, que tem esse perfil, elas estão sempre nesse estado de autoconservação, né, que é o estado de conservação da imagem que construiu para si e para os outros. Essa personagem sempre se depara ali com um momento que a faz virar do avesso, né? Ou seja, um momento epifânico ali que faz ela, né, dar um twist ali na sua condição, voltar para si e pensar tudo que ela, né, se negou a pensar, que ela varreu para debaixo do tapete. Ela vê algo ou alguém que a desarmoniza, que a desconstrói, que a descompõe. Neste caso aqui foi o rato. No caso lá da A Bela e a Fera, foi um mendigo com a ferida. No caso de Amor, foi o cego. No caso de Búfalo, foi o búfalo. Assim, sempre tem ali algum elemento, normalmente da natureza, né? Isso que é mais interessante. Às vezes é uma barata, né? Enfim, algum elemento da natureza. Uma outra pessoa numa condição que não parece ideal, não seria para ela, ou um bicho, enfim, que a faz pensar na vida. E aí, em Perdoando Deus, é muito legal porque ela começa a brigar com Deus, depois faz as pazes, enfim, é um monólogo ali, um conflito interno riquíssimo. Não percam este conto, é muito bom. Tem gente que tem dificuldade com ele, não entende muitas partes e tal. Fiz lá o vídeo, dê uma olhadinha. O outro conto tá nessa obra aqui do Ítalo Calvino, não sei se existe em outra obra, né, em outra coletânea. Essa obra aqui é Um General na Biblioteca, e o conto é
O Homem que Chamava Teresa. É um conto curtíssimo, 5 páginas, sei lá. Eu já fiz vídeo sobre este conto, mas eu acho que tá só para membros do canal, hein? Aqui é um conto em que um cara para diante da janela de um apartamento, né, lá em cima, ele começa a chamar pelo nome Teresa. Depois chega outro, começa a chamar pelo nome Teresa. De repente tem ali uma ruma de gente, um monte de gente chamando Teresa. Depois, a Teresa tá em casa? Não, mas quem é a Teresa? Não sei. E aí, mesmo assim, continua a chamar Teresa. Tem gente continuando a chamar Teresa mesmo. A gente tá aqui num contexto, como eu falei, nossa realidade é mais absurda ainda. A gente tá num contexto que as pessoas começam a cantar hino nacional por um pneu. Vai falar que isso é absurdo? Não é, né? Esses autores tentam fazer literatura fantástica, realismo fantástico, mas eles não conseguem, né? Nossa realidade é mais absurda, mais surreal do que o surrealismo. O outro que eu quero comentar está aqui neste livro, Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, que é O Verde Lagarto Amarelo. Já fiz vídeo sobre esse também, ó, fiz vídeo sobre os 3. Aqui a gente tem uma história de um narrador não confiável, porque aqui a gente está falando de um cara muito complexado, que tem uma relação, aquela relação de inveja entre irmãos, né? Um acha que o outro tá provocando, aquela coisa mal resolvida entre irmãos. Então, assim, por que ele não é confiável? Porque ele interpreta o comportamento do irmão como abjeto. Narrador não confiável é difícil a gente perceber na primeira leitura. Na segunda já fica mais fácil, já conhece a história, todos começam a prestar atenção em detalhes. Primeira vez que você lê, a gente comprou a ideia que ele vende, que o irmão é isso, o irmão é aquilo. Depois, na segunda vez que a gente lê, a gente até começa a perceber que não há indícios ali no texto, nada no comportamento do irmão que indica que o irmão é uma figura abjeta. Mas isso não quer dizer que o sofrimento dele, né, os conflitos, as emoções que ele sente não são verdadeiras. Então, ele tem um sofrimento psíquico sem âncora na realidade. Então, assim, sem dados da realidade que comprovam esse sofrimento dele. Por isso que é psíquico apenas. Você não vê ali o irmão dele fazendo nada daquilo, se comportando da maneira como ele diz que o irmão se comporta, né? Claro que o narrador do não confiável normalmente se vitimiza, né? Então, é claro que aí ele se vê ali como maltratado, menosprezado, humilhado da situação. Certo, então aqui 3 contos, me digam se vocês já conheciam esses contos, se vocês já viram os vídeos, se vocês gostaram ou não, eu vou adorar saber. Aqui temos 2 autoras brasileiras, Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles, 2 das maiores contistas que nós temos, e o italiano Italo Calvino. Interajam comigo, me indiquem mais contos que eu vou adorar ler para continuar com esse quadro. Muito obrigada, beijos e